Existe uma frase que diz que todo jovem que não é socialista, ele não tem coração. E todo adulto, velho, que ainda é socialista, ele não tem cérebro. É claro que a despeito de preconceitos e de coisas, o que quer dizer essa frase? Porque os jovens eles são tão seduzidos pelas ideologias de esquerda, pelo socialismo, pelo marxismo. Esse é o assunto da nossa pausa para o café com Mário Mancuso hoje. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e se você gostar do conteúdo, deixe seu like. Vamos pro vídeo. Bom, um conceito básico que a gente tem que entender é, primeiramente, o que traz na ideologia de esquerda? A gente tem vários vídeos, eu próprio já vi bastante vídeo sobre isso, alguns com grandes filósofos, como por exemplo o Pondé, que é um filósofo que eu admiro bastante, a professora Bruna Turlai e outros, falando sobre justamente a questão de por que o marxismo, por que as ideologias de esquerda, pensando no âmbito maior, elas seduzem tanto os jovens, principalmente na área artística, né, na área de humanas, relacionada às artes, à cultura. Por que que ela seduz tanto aos jovens, entrando numa esfera quase que religiosa? Ele é quase que uma doutrina, né? E ele concorre, ele se contrapõe, né? Ele é um adversário do conservadorismo, em especial das crenças cristãs. Por que que isso acontece? Qual que é a questão que nós temos envolvido nisso daí? Primeiramente, que existe assim, a despeito de 100% das tentativas de se implantar o socialismo ou a sua vertente com viés econômico, que é o comunismo, né, enquanto organização de Estado, sempre há aquele sentimento de que agora vai dar certo, de que as outras tentativas não funcionaram por causa de agentes externos ou alguma pessoa que estava no poder que sabotou. Então você pega, por exemplo, se você questiona uma ditadura socialista ou uma ditadura comunista, né? Sempre os socialistas, os marxistas, eles vão responder: não, isso daqui não deu certo porque essa pessoa aqui ela era mal intencionada, então ela sabotou. Então não é o esquema que não funciona, não é a doutrina que não funciona, é aquela pessoa que se desvirtuou. Ou eles atribuem a fatores externos. A gente vê muitas pessoas justificando, por exemplo, as desgraças da Venezuela ou de Cuba, né? O insucesso em Cuba, como eles atribuem a ações do governo norte-americano, do capitalismo externo, de várias coisas, né? Ou seja, nunca há uma autocrítica diante da conclusão óbvia, estatisticamente óbvia, de que o socialismo não funciona, de que o socialismo não dá certo. E por que que o socialismo não dá certo? Qual que é? Primeiramente, a gente tem que entender que o socialismo, ele é uma utopia. Ou seja, ele traz a ideia de um homem ideal, de uma sociedade ideal, ideal no campo das ideias, né? Ideal quer dizer no campo das ideias, versus o homem real. Então, quando você cria uma sociedade idealizada e você cria todo um sistema pensando nesse padrão ideal, fatalmente você vai tropeçar na realidade, porque a realidade nada se interpõe à realidade. A realidade ela é cruel, a realidade ela é pragmática, a realidade ela é dura e concreta, então nada se interpõe a isso, né? Então eu quero falar um pouquinho mais sobre as ideologias de esquerda antes de fazer o contraponto com o conservadorismo e o cristianismo. Então esse é um primeiro ponto.
Porém, ainda assim, essa idealização, ela vem de uma crença do ser humano, na qual o ser humano ele não busca, ele não olha para aquilo que está ao seu redor, ele não olha para as condições, e sim ele almeja um ideal, um patamar idílico, no qual ele ainda não atingiu, né? Então, e o socialismo ele é interessante porque ele é uma ideologia, ele é uma crença, né? O socialismo, estou dizendo de um modo até mais aberto, ele é uma ideologia de esperança e justiça social. Esperança neste mundo, agora, nesta vida, neste lugar, tá? Isso é muito importante a gente frisar. Ele é uma ideologia de esperança agora, para já, para este momento, né? E de justiça social. E ao contrário do capitalismo, que ele premia a capacidade, o esforço. Então, ele induz ao trabalho, ele induz a. Como ele é vinculado ao mérito, não vou falar meritocracia, porque existe uma confusão muito grande quanto a esse termo, e eu não quero dar margem para interpretações erradas, mas ele premia justamente a obtenção de ganhos, de lucros a partir do seu trabalho, a partir das ações que você toma, tá? Então, quem pode mais, ganha mais, né? Basicamente é isso, é uma corrida. E essa visão competitiva, para muitas pessoas, principalmente os mais jovens, que carregam uma os mais jovens que carregam uma ideia de um mundo melhor, de um mundo mais feliz, de um mundo mais justo, de um mundo mais igualitário, eles não conseguem assimilar a competitividade inerente ao capitalismo. Porém, a competitividade do capitalismo, ela não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Ela não é necessariamente uma coisa ruim. Ela dá margem, sim, ela dá espaço a coisas ruins, como qualquer coisa na vida, como qualquer coisa que existe no planeta, tá? Mas ela naturalmente, é que nem você, por exemplo, você falar que as armas, elas propiciam a violência. Não. O que propicia a violência é a atitude de alguém que usa uma arma. Que se não usar uma arma, um revólver, uma pistola, ele pode usar um pedaço de pau, ele pode usar qualquer coisa, ele pode usar um garfo, ele pode usar um lápis, sabe? Ele pode usar qualquer coisa para perpetrar o mal, tá? Então não é o instrumento que traz o mal. Da mesma forma, não é o capitalismo que cria as diferenças sociais, que cria as injustiças sociais, e sim a atitude dos homens. E aí é interessante porque o socialismo ele encontra raiz nas teorias de Jacques Rousseau do século XVII, né? Século XVII, pós-iluminismo. Então a gente tem que até entender um contexto que a gente está vindo de uma fase da Idade Média onde a igreja, né, a igreja representada pelo catolicismo, naquele tempo era a única igreja cristã que existia, ela tinha um poder muito grande, um poder secular, um poder político muito grande, e ela se impunha bastante. E ela era bastante corrompida. Então a gente tinha vários casos escabrosos, isso acabou culminando na Reforma Protestante, que foi uma rebelião, uma revolta contra esse desvirtuamento da igreja cristã na época, né? A dita igreja católica, que originou uma outra linha que foi a protestante, que buscou se aproximar das origens, que é a igreja primitiva. Mas isso é assunto para outro vídeo. Só que também gerou um outro movimento, além da igreja protestante, também gerou um outro movimento onde uma classe ascendente que conseguiu escapar do domínio da igreja e da nobreza que era aliada à igreja na Idade Média, que a gente está falando aí da burguesia, né? Estamos falando da classe mercantil, ela eclodiu, né? Ela ganhou corpo, ela ganhou importância, e aí a gente tem a, uma classe que ela começa a ter uma cosmovisão diferente, uma cosmovisão onde
Deus não está no centro das coisas. Onde a crença a uma fé religiosa, a crença em Deus especificamente, ela não está no centro das coisas. O que está no centro das coisas é o homem. E aí a gente tem o humanismo, tá? E aí o humanismo, ele é da margem à ciência, à filosofia, às artes, tudo com uma ótica do homem, para o homem, no qual o homem passa a ser o protagonista, o senhor da existência, tá? E aí a gente tem uma era de luzes que é o iluminismo, certo? Então a gente vê que é todo um conjunto de ideias que vão ganhando corpo e se evoluindo. E a partir dessa ótica, a gente surge Rousseau, em que ele diz que o homem, ele nasce puro. O homem, ele é bom, tá? O homem, ele é maravilhoso e ele se corrompe pelo meio, no qual a gente teria depois uma evolução dessas ideias através de Marx, dizendo que o que corrompe o homem é o capital. O capital é a origem de todos os males, tá? Então, o que a gente vê assim, trocando em miúdo, falando até de um jeito mais solto, uma grande passada de pano para o homem. O homem nasce bom, o homem não tem culpa de nada e o homem é corrompido pelo meio, tá? É tudo culpa do meio, culpa externa, tá? E Deus não existe, Deus é uma muleta. Essa é a ideia que vai surgir a partir do século XVII, né? Ganhando bastante força no século XVIII e daí para frente. Então a gente tem um surgimento de ideologias que são materialistas e antropocentristas, tá? E isso vai originar as ideologias de esquerda. Então a gente tem que entender que dentro dessa passagem de pano para o homem, essa passagem de pano no qual o homem é inocente e ele é corrompido pelo meio, a gente cria a margem para uma visão de esperança e de justiça social, no qual a gente tem que buscar uma sociedade que ela vai ser igualitária, ela vai trazer a liberdade para o homem, ou seja, ele não está preso a amarras, a hierarquias, a classes dominantes, né, a nobreza, ao rei, e ela vai ser fraterna, todos são irmãos. E aí a gente tem igualdade, liberdade e fraternidade. Igualité, fraternité e liberté. Os ideais da Revolução Francesa, tá? Que foram extremamente influenciados pelas ideias de Rousseau e que influenciaram as ideias de Marx, que influenciaram o surgimento do socialismo e do comunismo. Né? Marx e Engels, né? Só que isso é uma grande mentira. Porque não há como existir igualdade, a gente deve lutar pela igualdade de oportunidades, pela igualdade perante a lei, pela igualdade perante a colocação, o acesso a serviços, a coisas. Mas as pessoas, elas são diferentes. Tem pessoas que buscam mais, tem pessoas que se esforçam mais, tem pessoas que são mais capazes, pessoas que buscam maior capacitação. Não há explicação, sabe? Porque o mundo, ele não está pautado num justo e injusto. Então, quando a gente fala da justiça social presente no socialismo, a gente pressupõe que o mundo é justo e que deveria haver uma justiça, tá? Quando a gente fala de liberdade, qual que é o limite da liberdade? O que é liberdade? Tá? A gente tem até algumas ideias, como por exemplo, o faça o que quiseres, há de ser tudo da lei. Né? Eu vou deixar para você aqui, escreve aqui no card da onde que é esse sofisma, né? Faça o que quiseres, há de ser tudo da lei. Uma pista, não é do Raul Seixas, tá? Da onde que é a origem dessa frase estranha, né? E a gente é a fraternidade, onde todos são iguais. Só que assim, é uma igualdade forçada.
no qual você só pode nivelar por baixo, porque aquele que não consegue chegar mais, ele nunca vai chegar. Então aquele que está lá em cima, ele tem que descer, porque o que está embaixo não consegue subir. Então a gente vai nivelar toda a sociedade por baixo, tá? Então é uma igualdade por baixo. Só que é um ideal e sempre aquele olhar ao ideal da justiça, da igualdade, todos vão ter, todos vão conseguir, não vai faltar nada para ninguém. Isso é uma grande mentira. Isso é extremamente utópico. Então, esse ideal, essa chama, essa crença que todo jovem tem, por isso que a gente fala que todo jovem acaba sendo um pouco de esquerda, porque senão ele não tem coração, porque tá naquela coisa queimando no coração, assim, eu quero um mundo melhor, eu vou brigar por um mundo melhor, tal. E ele não entende que esse mundo melhor não é dessa forma. E qual que é o contraponto ao cristianismo, né? Por que que o cristianismo, então, o conservadorismo e o cristianismo, por que eles são tão odiados e o capitalismo ele é uma parte disso, tá? O capitalismo ele é uma parte do cristianismo, ele é uma parte do conservadorismo, porque ele é um sistema econômico que está totalmente de acordo com as ideias conservadoras, né? As ideias conservadoras, elas são ideias que elas vêm da tradição, ou seja, são ideias que elas passaram pelo crivo do tempo e sobreviveram e perduraram, tá? Então, o progressismo, e isso a gente vê dentro da Revolução Francesa, era a ideia de você quebrar tudo que foi feito e criar do zero novo, tá? Ou seja, você ignora tudo que já foi experimentado, aprimorado e vem sendo melhorado a partir de séculos e séculos e milhares, milhões de pessoas que contribuíram. Você acha, não, tá tudo errado, eu vou criar do zero. Então eu consigo criar do zero melhor do que gerações e gerações pensando sobre esse problema. Olha como é arrogante, como é prepotente o progressismo. Ele é prepotente. Então uma outra coisa, ele é uma expressão da arrogância, da jactância, né? E qual foi o pecado de Lúcifer? Foi a arrogância, tá? Ou seja, o homem ele se torna centro, o homem ele quer ser Deus, tá? Então opa, desculpa, eu bati na mesa aqui. Essa red pill aqui pra gente, tá? O socialismo ele é arrogante, ele é prepotente. Bom, e aí a gente tem a questão do cristianismo. Primeiramente, que o cristianismo ele não é uma crença, uma doutrina, vamos dizer, que traz a esperança neste mundo. Não. Não. O cristianismo, e eu estou falando cristianismo como a evolução do judaísmo, da crença em Deus, tá? No Deus de Israel, no Deus judeu, que aí depois veio Jesus Cristo, que era o Deus encarnado, e ela passou a um novo patamar e passou a se chamar cristianismo, tá? As ideias de Cristo, certo? Ela não prega a felicidade e a justiça neste mundo, nesta vida, nesta terra agora. Não, ela prega a justiça, a felicidade no porvir, no reino de Deus, na glória, através de ações que você traz aqui. Por que fala contra esse mundo? Por que não aqui essa esperança? Porque este mundo, ele é reflexo do pecado original de Adão e Eva. E qual foi o pecado original de Adão e Eva? Adão estava lá, Eva também, aí a serpente, Deus falou assim, você pode comer de todas as frutas do jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento no sentido de relacionamento. Então você se relacionar, você se aprofundar intimamente com o bem e com o mal, tá? Quando eles comessem dessa fruta, eles teriam conhecimento do bem e do mal e estariam mortos. Mortos aonde? No espírito, porque o espírito é a expressão da divindade em nós, tá? Nós somos espírito, alma e carne. A carne, ela é aquilo que há de mais animal, aquilo que há de terreno, da onde surgem os nossos desejos, os nossos pecados. A alma
é o que faz o meio de campo, tá? E o espírito é a expressão do divino dentro de nós, ok? Se você não acredita nisso, se você acha que isso daí é só teoria, que isso daí é filosofia, que isso daí é blá blá blá, então você já é um cara materialista, então você já tá na carne, ok? Então é muito importante. Se você não acredita no espírito e no que é e no que representa o espírito, então você já está no material. Já estando no material, você já é antropocêntrico. Já sendo antropocêntrico, você já é socialista. Pronto. Questão fechada. Percebe? Então, a questão, né, o que eu estava falando é que assim, a partir do pecado original, então a serpente chega para Eva e fala assim: não, é mentira, você não vai morrer. Mas ela enganou. Ela não iria morrer no sentido físico, mas ela morre no sentido espiritual. E ao morrer no sentido espiritual, ela sai da glória, sai do jardim do Éden, do paraíso, e vai experimentar um mundo cheio de problemas. E todos os problemas e dificuldades e coisas e ações impetradas pelo homem que vai proliferando esse pecado original de geração em geração, até o momento onde surge Jesus Cristo, que é gerado por Deus, tá? Ele é Deus também. Foi gerado no ventre, ele nasceu, se tornou homem no ventre de Maria, mas ele é a semente de Deus, sem pecado, então ele é homem, ele é Deus, e ele traz a obra salvífica da cruz, tá? Ou seja, ele ressuscita o Espírito. Só que aí, quem que é o protagonista da história? Quem que é o senhor de tudo? É Deus e não o homem. O homem, ele é criatura, tá? O homem, ele é criatura. Enquanto que Deus é o protagonista, é o centro das coisas. Então, o cristianismo, ele impõe a submissão a Deus. Ele é vertical. É Deus e o homem, e não igual. Então, o socialismo, o progressismo, o materialismo, ele é uma rebelião do homem que quer assumir o papel de protagonista. E ele assume um papel de protagonista e ele cria regras que ele considera justa, porque ele acha que as regras feitas por Deus, elas são injustas, tá? Então ele tenta reescrever a existência, certo? E isso na mente de um jovem faz muito sentido, porque o jovem, o adolescente, ele já traz da adolescência, ele acha que ele sabe mais, que ele tem a visão, que ele é moderno, que ele está na crista da onda. Eu vou falar para vocês, eu tenho 48 anos, né? Vou fazer 48 anos agora, 2000, próximo ano, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, de repente eu já tô com 80, mas eu vou fazer 48 anos e eu já fui adolescente. E eu já tive um sentimento de achar que eu sabia de tudo, que eu sabia mais que que meus pais eram caretas, que meus pais eram antiquados, que meus pais não conheciam nada, né? Que meus pais eram bobos e que eu sabia as verdades. E hoje eu vejo que isso é um grande engano. Hoje eu vejo meus filhos olhando para mim com o mesmo olhar, aquele olhar aquela empáfia arrogante de quem acha que é dono do mundo, porque está no começo da vida. Isso é normal, e isso é normal. O problema é que existem pessoas mal intencionadas que usam essa energia do jovem para... E são as serpentes que chegam para o jovem e falam assim: você não precisa obedecer a Deus, ele está te enganando. Fazem igual fizeram com Eva, tá? Então é essa visão que a gente traz. Então é por isso que o socialismo, é por isso que as ideologias de esquerda, elas seduzem tanto aos jovens, porque elas reverberam diretamente a este sentimento do jovem de querer ser protagonista, de querer ser o dono do mundo, e eu sei, e eu consigo, e eu faço, e eu aconteço. E o resto é uma cambada de velho que vive de nostalgia, tá? Então ele despreza a tradição, ele despreza o conhecimento que foi aprimorado e foi testado por gerações, achando que ele vai ter respostas, ele vai trazer um mundo novo.
certo? Então, o vídeo acabou ficando bastante longo, né? Eu não queria que fosse tão longo, mas é um assunto extenso, é um assunto complexo. Eu pretendo falar mais sobre esse assunto, né? É interessante também vocês assistirem o porquê que eu virei conservador. E eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, é muito importante isso, ative o sininho para receber as notificações, tá? Deixe seu like para aumentar, para a gente crescer aqui no canal, poder trazer mais coisas para vocês, e deixe sua opinião, sugestões de temas, perguntas, vamos interagir, tá? Aqui é um local para a gente ter pluralidade de pensamentos. Se você discorda, argumente, tá? Dê as suas razões, vamos discutir, ok? Agradeço você ter ficado até aqui e esse é o final da nossa pausa para o café com Mário Mancuso.